Sim, agora nós vamos para correção das atividades suplementares. Na página 50 nós temos o item 6 e o item 7. Então, o item 6 ainda é daqueles probleminhas, né, relacionado aos probleminhas que a gente viu na correção anterior, correto? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que em probleminha é sempre interessante que a gente anote os dados. Então, vamos lá ver o que está pedindo no item 6. João tinha R$ 1.440. Então, vamos colocar o valor que João tinha, né? Então, ele tinha R$ 1.440, tá? Continuando aqui, diz que ele utilizou 7/12 dessa quantia para pagar o cartão de crédito. Então, vamos pôr aqui, ó, cartão, ele tinha 7/12 dessa quantia, que eu já falei para vocês, que é uma multiplicação disso, dessa, de... Então, vezes 1.440. Isso aqui foi o que ele utilizou para cartão. Continuando aqui a leitura, diz que ele também pegou 5/24 do que sobrou para a compra do presente de seus pais. Então, 5/24 do que sobrou, tá? Do que sobrou foi para comprar o presente para os pais. Então, vamos lá. Que quantia sobrou para João após pagar o cartão e comprar o presente para seus pais? Então, ele quer saber, depois de tudo isso, quanto foi que ficou. Então, vamos lá, vamos aos cálculos. Então, aqui nós vamos ter uma multiplicação de frações, onde a gente vai multiplicar 7 vezes 1.440, que vai dar 10.080, correto? E sobre 12 vezes 1, que é 12. Então, essa divisão aqui, 10.080 por 12, vai dar R$ 840. Então, esses 840 foi o que ele gastou com cartão de crédito. Então, se João tinha 1.440 menos 840, que foi o que ele gastou com cartão de crédito, dá para perceber que o que sobra é R$ 600, não é isso? Então, R$ 600 foi o que sobrou quando ele tirou o total do cartão de crédito do dinheiro que ele tinha, tá? Que foi 840 o valor do cartão de crédito. Aqui diz que 5/24 do que sobrou, ele comprou um presente para os pais. E aí a gente já sabe que o que sobrou foi R$ 600. Então, nós vamos multiplicar 5/24 por 600, né? Para ver quanto é que vai dar o dinheiro do presente, tá? Então, 5 vezes 600 vai dar 3.000, não é isso? 3.000 sobre 24. Então, fazendo essa divisão, 3.000 sobre 24, nós vamos ter um valor de 125. Então, esses 125 reais foi o valor que ele usou para comprar o presente. E a pergunta é, qual é o valor que vai sobrar após ele ter gastado com o cartão de crédito e com o presente dos pais? Olha só, a gente já viu que tirando o valor do cartão de crédito, tinha ficado R$ 600, tá? Desses 600, ele tirou 125 para o presente ainda. Então, vai ficar o seguinte, ó, 600, que foi o que sobrou após pagar o cartão de crédito, menos 125 reais, tá? Esses 125 reais foi o valor do presente. Então, tirando 600 menos 125 reais, vai ficar 475 reais, que esses 475 é exatamente a resposta que a gente está procurando. É o valor que ele ficou após tirar o valor do cartão
e o valor do dinheiro que ele tirou para o presente dos pais. Então, como é uma questão de marcar, então você vai marcar a letra C, tá? Olha só, na questão 7, diz que cada fração imprópria tem seu correspondente como número misto, tá? Daí pede pra gente encontrar quem esses correspondentes, A, B, C e D, tá? E analisar esses itens para responder qual é a alternativa correta, tá? Então, vamos lá. Para mim saber qual é o número misto de 13 sobre 3, 13 terços, eu vou ter que fazer a divisão, tá? Porque toda fração indica uma divisão, aquele processo que a gente já estudou. Então, vamos lá. Para mim saber quem é o C, eu vou ter que fazer a divisão de 13, quem é a parte mista, 13 por 3, tá? Daí a gente sabe que é o 4, porque 4 vezes 3 é 12. Então, de 12 para 13 sobra 1. Então, como eu já tinha falado para vocês, o quociente vai ser a parte inteira, tá? E o resto será o numerador, tá? Da parte fracionária. E o 3, que é o divisor, né, será o denominador. Então, aí o C nós temos 4 inteiros e 1 terço, tá? Vamos agora para o A. O A, ela é uma fração imprópria. E nós temos um número misto. Então, para encontrar o A, nós vamos ter que fazer aquele processo, tá? Para encontrar o A, que é multiplica o denominador pela parte inteira e adiciona ao numerador da parte fracionária. O denominador é o mesmo. Daí nós temos 9 mais 1, 10, nós temos 10 terços. Então, o A será 10 terços, tá? 10 terços é o A, tá? Vamos aqui, eu não estou na ordem, tá? Eu estou seguindo aqui as colunas, tá? Então, nós temos aqui o D, que tá no número misto. Então, para mim saber o número misto, eu vou ter que fazer essa divisão aqui de 9 por 6, tá? Então, o D aqui, vou fazer a divisão de 9 dividido por 6, que dará 1. 1 vezes 6 é 6, para 9 sobra 3, né? Então, nós vamos ter 1 inteiro, que é o quociente, 1 inteiro, e 3 sextos. 3 sextos, 1 inteiro e 3 sextos. Lembrando que esses 3 sextos dá para simplificar, certo? Dá para você fazer a simplificação. Então, se você dividir por 3, aqui vai ficar 1 inteiro, tá? Deixa eu só apagar aqui a letra C, vai ficar 1 inteiro, fazendo a simplificação, e 1 meio, tá? 1 inteiro e 1 meio, o D, tá? Vou colocar aqui a letra C aqui, que a gente fez 13 dividido por 3, que deu 4, e aqui sobrou 1, pronto. Vamos agora procurar o B. O B é a fração imprópria desse número misto aqui. Então, o B será a multiplicação do denominador, que é 9, pela parte inteira, que é 3, adicionado com o numerador da parte fracionária, tudo isso sobre o mesmo denominador, que é 9, certo? Então, aqui dará 3 vezes 9, 27, 27 mais 2 dará 29, 29 nonos, tá? Então, o B vai ser 29 sobre 9, 29 nonos. Pronto. Ainda tem o E aqui, tá? Esqueci aqui o E. Então, o E será a divisão de 12, vou fazer o Ezinho aqui em cima, será a divisão do 12 pelo 9, já que é uma fração imprópria para transformar num número misto.
Então, vai ficar 12 dividido por 9, que vai dar 1 também, né? Então, 1 vezes 9 é 9, para 12 vai ficar faltando 3. Então, vai ficar 1 inteiro e 3 nonos. 3 nonos. Assim como a letra D, né? Esses 3 nonos dá para simplificar. Então, simplificando por 3, vai dar 1 inteiro e 1 terços, correto? Ué, simplificando aqui essa parte. Então, vamos lá. Aqui a gente fez todo o cálculo, certo? E então, vamos aqui aos itens, tá? No item 1, tá dizendo que o A é 7 terços. E a gente viu que o A deu 10 terços. Então, esse item 1 é falso, tá? No item 2, diz que C e D é mais que 2 inteiros. Então, vamos ver aqui. O C é 4 inteiros e 1 terço. É mais que 2 inteiros. Vamos ver o D. O D está dizendo que é 1 inteiro e 3 sextos, ou simplificando, 1 inteiro e 1 meio, né? Ou 1 inteiro e meio, tá certo? Então, o C é mais que 2 inteiros, mas o D não é mais que 2 inteiros. Se não é, o item 2 também é falso, tá? O item 2 está falso. Vamos agora para o item 3. O item 3 está dizendo que o E é 1 inteiro e 1 terços. Então, observando o E, nós encontramos 1 inteiro e 3 nonos. Mas ao simplificar 3 nonos por 3, deu 1 inteiro e 1 terço. Exatamente o que deu aqui. Então, é verdadeiro o item 3. O item 4 está dizendo que o B é menor que o C. Então, vamos lá. O B deu 29 nonos, que na forma mista, no número misto, ele é 3 inteiros e 2 nonos. O B. O C é 4 inteiros e 1 terço. Logo, 4 inteiros é maior que 3 inteiros. Portanto, B realmente é menor que C, porque B só tem 3 inteiros e o C tem 4 inteiros. Então, verdade. Analisando esses itens, tem as alternativas. Então, a alternativa correta é a letra D, que está dizendo que são verdadeiros só o 3 e o 4. Na página 51, nós temos a questão 8, tá? Com os itens 1 e 2. Então, no item 1, está pedindo para responder para responder a letra A, B e a letra C. Então, vamos lá. Na letra A, ele pede para a gente provar que 7 oitavos é equivalente a 28 32avos. Pronto. Então, nós vimos que frações equivalentes, né, se encontram multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Olha só, aqui, como ele diz que 7 oitavos, para provar que é equivalente a 28 32avos, basta ou dividir essa fração para ver se dá a mesma fração que essa, ou multiplicar essa fração por um número. Olha só, se aqui é 28, eu percebo que tem um número que multiplicado por 7 dá 28, tá? Que número é esse? É o 4. Então, se eu multiplicar o 7 por 4 e o 28 e o 8 por 4, a gente percebe que vai dar o mesmo valor. 7 vezes 4, 28, 8 vezes 4, 32. Logo, essa fração 7 oitavos é equivalente a essa, porque tem um número não nulo que multiplicado pelo numerador e o denominador resulta no mesmo valor que tem aqui na questão, tá? Então, vamos agora ao item B. No item B, ele pede uma fração também equivalente a esta, tá? A 2/7, cuja soma dos seus termos dará 18.
Então, o que que acontece? Primeiro, eu vou ver qual é a soma desses termos, 2 e 7. Então, ao somar 2 mais 7, a gente percebe que a gente encontra resultado 9, tá? A fração equivalente, que eu quero encontrar equivalente a essa, a soma dos termos tem que dar 18. Logo, se eu pegar o 18, tá? Se eu pegar o 18 e dividir por 9, que foi a soma dos termos que deu aqui, eu vou encontrar 18 por 9, 2, tá? Ou seja, esse 2 que eu encontrei será o número que eu vou multiplicar por essa fração que ele deu, para que eu possa encontrar uma fração equivalente ao qual a soma dos termos dará 18. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 sétimos, se multiplicar por 2, que foi o resultado que eu encontrei aqui, eu vou encontrar 4 14avos, tá? E se a gente observar, quando eu somo 4 mais 14, eu vou encontrar exatamente o resultado de 18, que é a soma dos termos. Então, nesse caso aqui, você soma primeiro esses termos da primeira fração, divide a soma dos termos que ele quer dar equivalente pela soma daquilo que ele te deu, tá? Daí você já sabe qual é o número que você vai multiplicar para poder encontrar a soma que ele quer, certo? Vamos agora aqui para a letra C. Na letra C, novamente, ele quer uma fração equivalente ao que ele te deu, ao qual o numerador é 60. Ou seja, eu vou armar da seguinte forma, ó, 12 14avos, já que é equivalente, tem que ser igual a 60 sobre um número que eu não sei qual é, que eu quero encontrar esse denominador para formar essa fração equivalente. Então, como a gente já estudou, para ser equivalente tem que ser igual, não é isso? E como eu tenho os numeradores como base, eu sei que teve um número que multiplicado por 12 deu 60. Então, para mim saber quem é esse número, eu vou fazer o inverso, eu vou fazer a divisão. Ó. 60 dividido por 12, vai dar quanto? Vai dar 5. Então, eu já sei que o 12 foi multiplicado por 5 para dar 60. Se o 12 foi multiplicado por 5, quer dizer também que o 14 também tem que ser multiplicado por 5. E 14 multiplicado por 5 vai dar 70. Portanto, a fração equivalente que ele quer é essa, 60 sobre 70A. Pronto, então no item 2 da questão 8, está dizendo que x, y e z são números naturais que satisfazem essa igualdade, que a gente tem que encontrar quem são esses números para a gente poder substituir e encontrar a alternativa correta. Então vamos lá, olha só. Como aqui é uma igualdade, então a gente já percebe que se trata de frações equivalentes, correto? Então, para me encontrar esse valor de x, eu percebo que os denominadores estão completos. Então, esse é o meio ao qual eu tenho que saber quem é esse número, tá? Que foi multiplicado por 10 para dar 250, tá? Daí a gente percebe que se eu não souber esse número, eu posso fazer o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, 250 dividido por 10 vai dar 25. Então, foi o número que foi multiplicado. Se eu fizer o contrário aqui, se dividir, vai dar no mesmo. Ó. Eu vou encontrar o valor dessa outra fração, onde o numerador é o x. Então, eu percebo que para mim encontrar o valor de x, só precisa eu dividir 125 por 25, tá? Então, dividindo 125 por 25, eu vou encontrar o valor de x, que vai dar igual a
5. Logo, x é igual a 5. 125 por 25 dará 5, que é o valor que está representado, o valor de x representado lá na outra fração, tá? Que é o numerador. Nesse outro tópico, nós queremos saber o valor de y. Então, nós vamos proceder da mesma forma que a gente fez nesse primeiro tópico. Então, olha só. Como teve um número que multiplicado por 6 deu 216, se eu dividir 216 por 6, eu vou encontrar o número 36. Logo, eu percebo que se dividir 216 por 36, eu encontro 6, que é o número que está nessa outra fração, tá? Então, logo para me encontrar o valor de y, eu vou ter que pegar 36 e dividir pelo próprio 36, já que o número que divide o denominador é o mesmo número que divide o numerador. Portanto, 36 dividido por 36 é igual a 1, tá? Então, nós já encontramos aqui o valor de x, o valor de y, utilizando as regrinhas de frações equivalentes. E para encontrar o z, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Como era 11, aqui a gente tem 121, teve um número que multiplicado por 11 deu 121. Então, para mim saber, é só fazer o inverso. 121 dividido por 11, que vai dar 11. Então, se eu dividir 121 por 11, né, eu encontro 11. Então, se eu dividir o denominador, então eu terei que dividir o numerador também. Então, para encontrar o z, tá, é só dividir 33 por 11. E 33 por 11 vai dar igual a 3, tá? 33 por 11 dá 3. Portanto, nós já sabemos quem é x, quem é y e quem é z. Então, para saber esse valor, o valor dessa expressão, nós vamos só substituir, ó. O valor de x é 5, menos o valor de y é 1, mais o valor de z, que é 3. Portanto, 5 menos 1 dá 4, 4 menos 3 vai dar 7. Portanto, esse resultado é para marcar, né, no item C, na alternativa C. Então, alternativa C, o resultado é 7. Olá, galerinha do sexto ano, vamos a mais uma aula de correção das atividades, agora da segunda parte do módulo 2, do capítulo 8, aquela segunda parte que foi explicada, tá? Então, vamos lá. Do livro, vamos para a página 72, tá? O item 1 e 2 que nós temos na página 72. No item 1, tá pedindo para transformar essas frações impróprias na forma mista. Então, como foi explicado, toda fração ela indica uma divisão. Daí eu falei para vocês que ao dividir o numerador pelo denominador, a gente transforma, faz essa transformação da fração imprópria para a forma mista. Então, vamos lá. 27 dividido por 5 vai dar 5. Por que 5? Porque 5 vezes 5 é 25, não é isso? De 25 para 27 vai sobrar resto 2. Aí o que eu falei para vocês? Que o quociente da divisão vai ser a parte inteira, tá? O resto será o numerador da parte fracionária e o divisor será o denominador, certo? Pronto, aqui nós transformamos já na forma mista. Vamos agora para a letra B. Na letra B, eu tenho como numerador 15 e denominador 4. Então, vamos fazer essa divisão, né? 15 por 4. Daí a gente sabe que tem um número que multiplicado por 4 é bem próximo do 15, né? Isso que é o 3. 3 vezes 4, 12. Então, 3 vezes 4, 12. Para 15 vai sobrar 3,
certo? Então, como eu já falei para vocês, esse quociente, ele será a parte inteira, correto? O resto será o numerador da parte fracionária e o divisor será o denominador, certo? Então, nós temos aqui essa fração na forma mista, essa fração imprópria na forma mista. O mesmo processo nós vamos fazer aqui na letra C. Toda fração é uma divisão, então nós iremos dividir 23 por 7. Que daí nós sabemos que na tabuada, 3 vezes 7 é 21. Então, vai ser o 3, o quociente. Então, 21 para 23 sobra 2. É o resto. Portanto, o quociente será a parte inteira, tá? O resto será o numerador da parte fracionária e o divisor, o denominador. Pronto. Na letra D, o mesmo processo. Vamos dividir 25 por 3. Daí nós sabemos que na tabuada, 1 número vezes 3, que é próximo do 25, é o 24, tá? Então, seria o 8, né? O quociente é o 8. 8 vezes 3, 24. Para 25 sobra 1. É o resto. Daí nós temos a parte inteira, que é o quociente. O resto será o numerador da parte fracionária. E o divisor será o denominador. Olha só, na questão 2 é o inverso da questão 1. Na questão 2 ele pede que a gente transforme esse número misto na fração imprópria. Então, como foi explicado, nós vamos fazer o seguinte processo. Nós vamos multiplicar o denominador pela parte inteira. Vai ficar 7 vezes 8, ó, 7 vezes 8, ou 8 vezes 7, tanto faz. E somar com o numerador da parte fracionária, tá? Mais 6. Tudo isso aqui dividido pelo mesmo denominador aqui, que será 7. Então, vamos lá. Quanto é 7 vezes 8? 7 vezes 8 é 56. Então, nós vamos ter 56 mais 6, tá? Dividido por 7, ou seja, sobre 7, tá? Então, vamos lá. Quanto é 56 mais 6? Vai dar 62. Então, vai ficar 62 sétimos. Então, nós temos aqui a fração imprópria. Toda fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador, certo? Então, vamos agora para a letra B. O mesmo processo, vai multiplicar denominador pela parte inteira, 5 vezes 3, e somar com o numerador da parte fracionária, que é 3. Tudo isso sobre o mesmo denominador aqui, que é 5. Então, vamos lá. 5 vezes 3, nós temos 15. 15 mais 3 sobre 5. 15 mais 3 dará 18. Então, 18 quintos. Essa é a outra forma de fração imprópria, né? Isso, transformar número misto em fração imprópria. Letra C, mesmo processo, multiplica denominador pela parte inteira, 8 vezes 4, e adiciona com o numerador da parte fracionária, tá? Daí, tudo isso sobre o mesmo denominador. Vamos lá. 8 vezes 4 é 32, certo? Então, nós vamos pegar 32 mais 1 sobre 8. 32 mais 1 dá 33. 33 oitavos. Na letra D, o mesmo processo. Então, vai ficar 9 vezes 7 vezes 9, que é o denominador, pela parte inteira. Então, vai ficar 7 vezes 9, ou 9 vezes 7, tanto faz, mais 5. Tudo isso sobre o mesmo denominador, tá? Então, quanto é 7 vezes 9?
7 vezes 9 é 63, tá? 63 mais 5 sobre 7. 63 mais 5 dará 68. Então, nós temos 68 sétimos. Olha só, na página 74, nós temos o item 1, 2 e 3. No item 1, ele pede para a gente usar a propriedade fundamental das frações, tá? Para encontrar 5 novas frações equivalentes a essa que foi dada, tá? Daí eu falei para vocês que para encontrar frações equivalentes, nós vamos ter que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número não nulo, correto? Então, olha só, multiplicando por 2, tá? O numerador e o denominador, nós teremos 6 quartos, tá? Uma outra fração equivalente a essa. Se nós multiplicarmos por 3, numerador e denominador, nós vamos ter 9 sextos, tá? Até agora encontramos duas. Continuando, se multiplicarmos por 4, numerador e denominador, nós vamos ter 12 oitavos, tá? Pronto, continuando a multiplicação, multiplicando por 5, multiplicando numerador e denominador por 5, nós vamos ter 15 décimos, tá? E como ele pediu 5 frações equivalentes, nós vamos ter que fazer mais uma multiplicação por 6. Vamos fazer numerador e denominador, multiplicar por 6. Então, 3 vezes 6, 18, tá? 2 vezes 6, 12. Pronto. Então, como ele pediu apenas 5 frações equivalentes a essa, nós temos aí. No item 2, tá? Ele está pedindo que a gente encontre duas frações que sejam equivalentes à que foi dada em cada item. Daí, vai ter respostas diferentes, como aqui também, né? Vocês podem não ter escolhido os mesmos números que eu escolhi para multiplicar, tá? Até porque são infinitos números, então pode ter respostas diferentes, mas que sejam todas corretas, porque serão equivalentes. Então, eu vou multiplicar primeiro por 2, tá? Já que são duas frações que ele quer. Então, 3 vezes 2 nós vamos ter 6, 4 vezes 2 nós vamos ter 8 e vou escolher multiplicar por 3, tá? Que é um número que vem logo depois do 2, mas vocês podem escolher outros valores, não tem importância. Então, 3 vezes 3 dará 9, 4 vezes 3 dará 12. Então, aqui nós temos duas frações equivalentes a essa. O mesmo processo nós vamos fazer aqui. Então, se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2 é 2, 8 vezes 2, 16. E, multiplicando por 3, que eu vou seguir essa sequência, 1 vezes 3, 3, 8 vezes 3, 24. Também encontramos duas frações equivalentes a que foi dada. Aqui, vou continuar a mesma linha de raciocínio, a mesma forma, a linha de sequência, 5 vezes 2, 10, tá? 7 vezes 2, 14. E vou multiplicar agora por 3, 5 vezes 3, 15, 7 vezes 3, 21, tá? Aqui também vou fazer o mesmo processo. 9 vezes 2, 18, 11 vezes 2, 22, e 9 vezes 3, 27, e 11 vezes 3, 33. No item 3 da página 74, ele pede para a gente completar essas lacunas das frações. Então, o que acontece? Só em observar essa igualdade, a gente percebe que se trata de frações equivalentes, certo? Ou seja, eu vou encontrar a parte que está faltando, multiplicando um determinado número pelo numerador, já que está faltando aqui o numerador. Agora, como é que eu vou saber
quem será esse número? Então, eu olho aqui para o denominador, que está completo. Antes era 10 e ficou 50. O que aconteceu? Aconteceu que houve uma multiplicação por 10 para dar 50. Se eu não souber qual foi esse número, eu vou fazer o inverso. Ó. Vou fazer a divisão. 50 dividido por 10 dará quanto? Dará 5, né? Então, eu já sei que o 10 foi multiplicado por 5 para dar 50. Se o 10 foi multiplicado por 5, lógico que o 6 também será multiplicado por 5. Então, para encontrar esse valor é só multiplicar. 6 vezes 5 dá um total de 30, correto? Porque se trata de frações equivalentes, só olhando para a igualdade, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu falei para vocês também que as frações equivalentes para encontrar, nós encontramos ou multiplicando ou pode ser encontrada dividindo. O que acontece? Vamos analisar o que está faltando. Está faltando o denominador. E o numerador está completo. Então, esse vai servir como base. Se antes era 3 e agora ficou 1, como 1 é menor que 3, então não houve uma multiplicação, porque quando multiplica, aumenta. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão. Então, qual é para saber o número que deu? Eu posso multiplicar também, tá? Ou eu sei que para dar 1, eu teria que dividir por 3, né? 3 por 3 para dar 1, tá? Ou então, como aqui é 3, eu posso entender que eu multipliquei aqui por 3. Então, esse número que eu vou fazer a divisão. Então, se eu dividir o numerador por 3, eu vou ter que dividir o denominador também por 3. Então, para encontrar o resultado aqui, que é esse denominador que eu estou querendo, é só dividir 9 por 3, que dará 3, certo? Já aqui nessa outra fração, olha só, nós temos que era 5 essa fração, tá? E resultou em 30. Então, para resultar em 30, o que acontece? Eu peguei como base o denominador, que é o que está completo. Então, eu tive que multiplicar o 5 por um número, tá? Então, se eu multipliquei ele, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se eu dividir 30 por 5, eu vou encontrar Aliás, se eu dividir 30 por 5, eu vou encontrar 6, né? Então, eu já sei qual foi o número que foi multiplicado por 5 para dar 30, correto? Então, o que eu faço? Eu posso fazer o contrário. Se eu multipliquei 5 vezes 6 para dar 30, eu posso dividir 30 por 6 para dar o 5. Então, eu faço o processo inverso. A mesma coisa eu vou fazer aqui para mim poder encontrar esse numerador. Então, se eu dividir o denominador por 6, é lógico que eu tenho que dividir o numerador também por 6. Então, 24 por 6 dá quanto? Dará 4, porque 6 vezes 4 é 24. Então, se eu multiplicar o 6 aqui pelo 4, eu vou encontrar justamente esse 24. Então, é um processo em que a gente usa tanto a multiplicação quanto a divisão. Então, aqui, olha só, nós temos aqui completo o numerador, tá? A igualdade, que representa que frações equivalentes, tá? E o que está faltando é o denominador. Então, eu vou observar primeiro o que está completo, tá? Então, se era 8 e resultou em 16, eu faço o processo inverso para saber qual foi o número que foi multiplicado 8. Então, se eu pegar 16 e dividir por 8, eu vou encontrar 2, né? Então, se eu multipliquei o 8 por 2 para dar 16, então eu faço o processo inverso. Eu vou dividir 16 por 2, tá? Que for o mesmo número que multiplica, pode ser o mesmo número que vai ser dividido. Então, se eu pego 16 divido por 2, eu vou encontrar o número 8. Então, eu já sei que para encontrar essa fração, eu vou fazer uma divisão, que é o inverso da multiplicação. Então, eu vou pegar 40 e também dividir por 2. 40 dividido por 2 resulta em 20.
Olha só, pessoal, na página 76, o item 1 e 2 é relacionado àquele joguinho que eu indiquei para vocês do tabuleiro de frações equivalentes, tá? Que eu até falei que não era obrigatório. Mas para responder o item 1 e 2 tem que observar as regrinhas lá, né? Então eu falei para vocês o seguinte, que nós teremos que ter dois dados, onde o dado que sair a numeração menor vai ser o numerador e o que sair a numeração maior vai indicar o denominador. Então, o que acontece? Para marcar as frações lá no tabuleiro, você tem que marcar frações equivalentes a que você tirou no dado. Então, no item 1, ele pede exatamente isso. No jogo, tá? Quais seriam os números que teria que sair no dado para que a gente pudesse marcar essas frações no tabuleiro. Então, olha só. Se você observar, se a gente simplificar aqui, 7 por 7, 14 por 7, nós vamos encontrar um meio, tá? Então, aqui, essa outra fração, se eu simplificar 5 por 5, 10 por 5, eu também vou encontrar o quê? Um meio. Então, o que acontece? Uma das numerações que eu terei que encontrar nos dados seria o 1 e o 2. Porque vocês podem observar, né, que se multiplicar 7 vezes 1 dá 7, 14, 7 vezes 2, 14, né? Seria equivalente. E aí, como nós temos essa fração no meio, se a gente tirar também no dado outras frações equivalentes a essa fração, também resultará em frações equivalentes dessas aqui. Então, por exemplo, outra fração equivalente a 1/2 seria o quê? 2 e 4, tá? Porque se eu multiplicar 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, não é isso? Outra fração equivalente que poderá sair no dado se eu multiplicar 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dará 6, tá? Então essas serão as possibilidades. Por que não tem mais? Já que eu posso multiplicar 1/2 por mais número. Porque nós sabemos que no dado a numeração vai de 1 até o 6. Então essas seriam as opções, já que o numerador teria que ser menor que o denominador, correto? Então vamos aqui para o item 2. Ainda tem aqui no item 1, ele pergunta se as frações 7 14avos e 5 décimos se são equivalentes. E são, porque sim, são equivalentes, tá? Se a gente observar, quando eu fiz a simplificação, eu encontrei um meio aqui e um meio aqui. Logo, essas duas frações, elas são sim equivalentes, tá? Aqui no item 2, ele pede para a gente ir lá no tabuleiro e observar, colocar dois pares de frações equivalentes que serão encontradas lá. Então, como 7 14avos e 5 décimos veio lá do tabuleiro, eu posso exemplificar, eu posso colocar eles, né, como exemplo. Ó, eu tenho 7 14avos e tenho 5 décimos que está lá no tabuleiro, que são equivalentes. E também eu tenho 6 12avos lá, que também é equivalente a eles, tá? São pares de frações equivalentes. Temos também 6 nonos e 8 12avos, né? Que são frações também equivalentes, tá? Que tem lá. Lá nós temos também outras frações equivalentes, que é 4 sextos e 4 12avos, aliás, 4 12avos e 5 15avos. Então, essas são pares de frações equivalentes ao qual a gente tirou lá do tabuleiro do jogo.